Nós prometemos falar sobre este caso. É um caso cuja trama remonta a antes de 2020. Tudo terá começado em 2017, quando a Isabel dos Santos, ainda na sua ingenuidade, acreditava que o novo poder iria, pelo menos, respeitar e filtrar aquilo que já tinham sido conquistas do executivo do seu pai. Mas não era o executivo do seu pai que vigorava. Era do MPLA, do seu pai e dos outros que o sucederam. Pensou-se que a acumulação primitiva do capital pudesse agora ser transversal, mais aberta, em consonância com o discurso inicial de João Manuel Gonçalves Lourenço. Tudo fogo de palha. Era apenas para inglês ver. Excluir para todo sempre a imagem desgastada de 38 anos de José Eduardo dos Santos, elegendo um novo que vinha com uma retórica tão apetecida pelo Ocidente quando pronunciada por líderes que podem ser manietados. E assim foi. João Manuel Gonçalves Lourenço, como nunca, apostou numa retórica de combate vigoroso à corrupção. Levaria todos os corruptos do passado, do presente e até do futuro. Nada lhe escaparia. Era preciso moralizar Angola. E não é que esta linguagem trouxe aplausos. 1000 aplausos teve o presidente João Lourenço. É verdade que desde o início manifestamos suspeição sobre esta retórica, quando ninguém daqueles com capacidade de fazer um combate à corrupção estavam nos 38 anos a viver em Marte. Não viviam em Marte, era aqui que eles viviam. Logo, era difícil quase conjugar como sério o facto de alguém poder substituir o Alibaba, que não aqueles do seu consulado, com as devidas distâncias. Era a mesma coisa que numa organização de Chapo ou do PCC ou do Comando Vermelho poder de repente haver uma substituição por um cardeal ou pelo Papa nessa organização. Obviamente que ou todos os delinquentes se iriam consagrar ao catolicismo, ou então os cardeais e o Papa iriam se consagrar à máfia. Só era possível estes dois caminhos. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que Isabel dos Santos chega a Sonangol, na vigência do seu pai. Denuncia-se publicamente a existência de uma nomeação assente no nepotismo, um conceito jurídico punível e previsto e punível na lei. Um conjunto de advogados, juristas e da sociedade civil, no qual nos incluímos nas vestes de juristas, intenta uma ação pública
contra a nomeação. O Ministério Público não fez prosperar. Disse que não havia incompatibilidade, que a sua nomeação não tinha sido assente no facto de ser filha de José Eduardo dos Santos, mas da sua competência e o exemplo de gestão no mundo empresarial privado. Quem estava à época e que também assinou de cruz? Hélder Pita Gross. O mesmo e outros responderam-nos negativamente, como se nós estivéssemos a delirar e não tivéssemos ciência dos conceitos jurídicos. Assim sendo, do ponto de vista jurídico, Isabel dos Santos nunca foi nomeada pelo seu pai. Ficou afastado com base nesta subtileza de Eduardo dos Santos endossar a responsabilidade para o setor judicial, o ônus da culpa. Porque a partir daí não foi José Eduardo dos Santos que nomeou a filha. Foi o poder judicial que legitimou a sua indicação para PCA. Mas tinha mais. Isabel entra na Sonangol como PCE ou PCA. Ela não era executiva, era PCA. Mas tinha, de facto, um mandato, dado o seu vigor, que permitia ter atos executivos para diminuir, alegava-se, as contas da petrolífera e muitos desmandos que existiam. Não fez 2 anos, coincide com a chegada de João Manuel Gonçalves Lourenço. E a primeira coisa que faz o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço é estranhar que os filhos do seu antecessor, do seu padrinho, daquele que o impediu de realizar eleições livres e justas no MPLA, pudessem ter tanto ascendente no mundo empresarial. E vai daí, começa a colher estas sementes plantadas. Exonera da televisão popular ou pública de Angola, do MPLA, Chizé dos Santos e Coriandú, 2 dos filhos. Exonera Filomeno dos Santos do Fundo Soberano. Exonera Isabel da Sonangol. Estrondo total. Mas era preciso mais sangue, tal como no 27 de maio. Era preciso mais sangue. Então, prende-se o único ministro de tez mais escura e de uma das províncias mais discriminadas, que é Cabinda, Augusto Tomás. É o único a quem é apontado responsabilidade nos desvarios de desvio do dinheiro público. Não ficou provado, mas lá esteve mais de 2 anos. Pois porque o então presidente do Tribunal Supremo e a sua corte confundiram conceitos jurídicos básicos. Condenaram um inocente. Não ficou provado no acórdão condenatório de Augusto Tomás que ele tivesse dilapidado fundos públicos para colocar na sua esfera privada. Ai, mas então William, ele não fez nada. Não disse isso. Eu só disse que não ficou provado em todas as páginas do acórdão que Augusto Tomás tenha tirado dinheiro com base no seu poder executivo delegado do Ministério dos Transportes, da CNC, do CNC, para uma empresa sua. Ficou provado que ele tirou fundos do CNC para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça não é empresa
privada de Augusto Tomás. Tirou para os Caminhos de Ferro de Luanda. Caminhos de Ferro de Luanda não são empresa privada de Augusto Tomás. Tirou também para apoiar bolseiros do Ministério dos Transportes. Também não são seus filhos. Dentro destes bolseiros não estavam filhos, sobrinhos e herdores. Ora, então o que é que houve? O que é que isto tipifica? Tipifica um desvio orçamental. Ora, e o desvio orçamental, quando feito com a autorização do titular do Poder Executivo de um governo unipessoal, a responsabilidade não fica no auxiliar. Ficou provado, houve efetivamente peças que atestam o engajamento de José Eduardo dos Santos em dizer que foi ele que o autorizou. Então isto era um caso cível e nunca criminal. Mas é a besta política a adentrar no sistema judicial que causa sempre estes desvarios. Então confunde-se desvio orçamental por desvio financeiro. Ok. Então chegamos ao ponto de depois termos uma das filhas que, diante do caso, começa a ver tudo mal parado, decide arrumar as malas e o país que o pai governou por 38 anos já não lhe emprestava segurança. Secundou 2 outros irmãos que conseguiram sair a tempo, Tizé e Corendo. Zagaiaram e ela seguiu-lhe os passos com o marido. Começa então a história dos grandes desvios. Não saia daí, vem um bocado de música. Um consórcio de jornalistas numa investigação que dizem ter efetuado num escândalo baseado em 715 mil ficheiros. 715 mil ficheiros. Estava lá tudo sobre a Isabel dos Santos. Essa investigação teria sido feita por um consórcio internacional de jornalistas de investigação, publicado no 19 de janeiro de 2020. 715 mil ficheiros é muita fruta. E pariu um rato. Depois puseram, inclusive, alguém que estava preso e que nunca tinha reclamado invasão do sistema informático da Sonangol e que estava preso em Portugal por invasão de ficheiros de instituições menores, clubes de futebol, Benfica, Porto, e queria fazer extorsão. Rui Pinto só não ficou mais preso porque assinou um acordo de delação premiada com as autoridades, mostrando todo o esquema de invasão de um hacker no sistema informático de altas instituições. O que diabo? Então tem alguém estrangeiro que invade os ficheiros de uma empresa nacional, da maior empresa nacional, e questionado o seu procurador-geral da República, à época, Hélder Pitágoras, diz que não vê motivos para se abrir um processo contra o hacker português, Rui Pinto. Bestial. Então, a partir daí, ficou inquinado este tal processo de investigação. Ainda que tenha havido boa-fé, ainda que tenha havido alguma investigação, ainda que tenha havido jornalistas sérios e comprometidos com uma investigação isenta. Mas a partir daí ficou cunhado que, afinal, por detrás de muita informação vazada, estava o próprio regime que queria
criminalizar somente os filhos do ex-presidente do MPLA. Porque José Eduardo dos Santos só é presidente de Angola por ser presidente do MPLA. Então era o MPLA que jogava lama em si mesmo. Mas pensava que detonando dos Santos era bastante para consolidar o outro poder. Portanto, Luanda Leaks pariu um rato porque apresenta desvios de dinheiros para o império de Isabel dos Santos em Portugal, que agora o Poder Judicial vem desmentir. O Tribunal de Relação, que é um tribunal de recurso, segunda instância, com história, vem desde o século XVI, passa por sulpicação, é ampliado a sua magistratura enquanto de relação englobava inclusive a Madeira e Açores, o Tribunal de Relação de Lisboa, e depois foi reduzindo até que hoje está confinado a Lisboa e a Grande Lisboa. Portanto, tem várias câmaras, uma Câmara Económica, uma Câmara Laboral, 4 penais, 3 do cível. Portanto, é eles que validam ou invalidam as decisões dos tribunais de primeira instância. E neste caso, a intenção do Novo Banco e do BPC, de terem congelado montantes de Isabel para se ressarcir dos danos, em função dela não estar a pagar o empréstimo que solicitou, de forma legítima, mas esse empréstimo vem provar que, afinal, Angola, contra Isabel, teve acusação caluniosa.